Bom, então, retomando o nosso capítulo 11, nós ainda estamos no capítulo 11 do livro Missionário de Luz, o capítulo que se chama Intercessão, que é o capítulo onde uma senhora que perdeu o marido pediu ajuda para o Alexandre e o André Luiz está acompanhando o Alexandre nessa tentativa de auxílio, no caso. Então, é um capítulo que a gente vai ver como é que os espíritos intercedem pela gente quando a gente faz uma oração. O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. E no final do último dia, né, do último domingo, eles encontraram o Raul. Encontraram naquele ambiente extremamente triste, né? Um matadouro onde vários espíritos ainda dependentes de sensações muito baixas estavam ali absorvendo aqueles fluidos ali ainda muito materializados, principalmente a questão do sangue, né, que eles citaram, e eram vários espíritos. E o Raul estava ali no meio, ele foi levado por esse grupo de espíritos que vampirizavam as energias do Raul, se aproveitando da situação dele. E nós descobrimos também nesse último trecho do capítulo que o Raul, aparentemente, vocês se lembram da história? A senhora tinha tido um primeiro noivo, que era o Noé, que se suicidou. E o segundo, que acabou casando com ela, era o Raul. Eles tinham três filhos. E agora o Raul tinha sido assassinado. Mas na história que nós vimos que ele não tinha sido assassinado. A primeira coisa que a gente vê nesse capítulo é que, apesar de aqui na matéria muitas coisas poderem ser escondidas, no mundo espiritual não existe isso. Então, para eles lá já estava claro o que tinha acontecido naquele crime. E muitos crimes não são bem desvendados porque existem formas de manipular a situação e tudo mais, mas no mundo espiritual a verdade sempre aparece. E aí eles se encontram, então eles acham. E o Alexandre fala justamente isso. Aponta, né, para uma pessoa que estava perambulando ali totalmente dementada, né, alheia à situação, como se tivesse sem consciência, e fala: é o suicida que procuramos. E aí o André Luiz até fica um pouco impressionado, né? Fala assim: puxa, mas por que, porque parecia um irmão ali totalmente desprovido até de forças e de defesas. E ele fala, por que, que esses vampiros precisariam dele, né? E nós discutimos a questão dos fluidos que ele ainda tinha e que eles podiam se aproveitar. E aí, então, vamos continuar a partir daí. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas. Mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. Então, o André Luiz estava impressionado com aquele quadro, com aquela cena, e ele, na verdade, se lembrando das questões das histórias, né, de demônios e de entidades diabólicas, aquilo parecia exatamente isso para ele. E aí ele fala para André Luiz: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Então, mostrando, porque nas antigas religiões se atribuía o mal a uma entidade que era o chamado diabo, né? Satanás, como se isso fosse o responsável de todo o mal. Era como se fosse um fator externo. E o que o Alexandre está deixando claro aqui, a gente já sabe isso, né? Não é nada externo. Todos nós, quando nos desviamos demais do caminho do bem, podemos ser perigosos gênios do mal, como o Alexandre está falando aqui. Então ele está falando, são pessoas comuns que se desviaram. Aqui são espíritos, agora aparecendo as entidades diabólicas, mas no mundo nosso encarnado também existem esses espíritos que se desviaram e que é por isso também a gente tem que pensar neles não como aqueles que nós temos que condenar, mas sim aqueles que também são filhos de Deus e que um dia vão precisar de ajuda, vão precisar do perdão, da misericórdia divina, da providência divina,
para se reerguer, porque não são condenados eternamente a essa situação. E aí o Alexandre, então, falando isso, fala para ele: não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Então eles foram correr para socorrer o Raul que estava ali no meio daquele quadro de infernal, né, aparentemente. Seguindo o generoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, lançando gritos de horror. Então, olha isso, o Alexandre deu como se fosse um passe no Raul, e esse passe acabou emitindo luz ali. E essa luz que foi percebida, inclusive, por todos aqueles seres infelizes que estavam ali. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos exclamou em voz alta. Então, vamos nos lembrar que, porque para mim é essa a impressão que eu tenho, e pela descrição também, eram seres maldosos. Num filme de terror, era como se a gente classificasse aqueles que estavam vendo ali o objetivo, o motivo do medo de todo aquele filme de terror. Então, eram os espíritos malvados que estavam agora percebendo os seres de luz ali no meio deles. E se a gente imagina que existe uma guerra, né, entre o bem e o mal, a gente coloca o bem nessa guerra como lutando com espada, a gente não entende muito bem o que, que é a soberana força do bem sobre o mal. Mas ali agora o que estava acontecendo era isso, eles entraram num ambiente extremamente perigoso, se a gente fosse considerar assim, do mal, que qualquer pessoa pudesse ver a cena e teria medo, e agora os malvados perceberam a presença deles ali. E o mais corajoso desses malfeitores ali, né, dos algozes, falou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos, olha como ele coloca entre aspas aqui, porque a gente vai ver que o André Luiz descreve o tom de voz desse espírito aí das trevas. Mas olha como é importante a gente perceber algo para que nós tenhamos sempre a nossa fé. Quando a gente está do lado da luz, a gente não é atingido pela treva. Não tem como, a não ser que você esteja em vibração inferior. Mas um dos mais corajosos ali dos seres das trevas falou, como se abandonasse aqueles que eles pegaram, que era o Raul, o suicida, que eles se aproveitaram e levaram para poder se aproveitar dele. E aí, no mesmo momento, ele fala: os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Então, como não existe realmente essa disputa do bem entre o mal, entre o bem e o mal, quando realmente se está num nível bem acima. O Alexandre é um espírito que a gente está vendo de posição extremamente elevada na sua luminosidade, né? Na sua espiritualização. E então os espíritos do mal não vão tentar nada contra porque sabem que não tem como. A luz é poderosa, muito poderosa frente às trevas. E isso a gente tem que ter claro. Não existe treva que uma lâmpada acesa, que uma chama de uma vela não consiga quebrar aquele breu. Então, o símbolo que a gente entende, né, nessa comparação entre as trevas e a luz é bem isso. A luz acaba com a treva. A treva não é capaz de poder acabar com a luz. E aí eles largam aquele espírito quando percebem que estão ali seres de luz, espíritos poderosos. E enquanto se retiravam os verdugos, apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto. Olha isso, além de tudo,
O Alexandre invocando, né, a concentração dele na oração dele, ele não só emite a luz do ambiente que ele é capaz de fazer, mas ele invoca uma luz que vem do alto. E por isso esses seres das trevas fogem com pressa, porque tem medo da luz. Então o André Luiz não estava muito bem entendendo o que estava acontecendo, mas percebe que eles fogem às pressas. E aí ele se perdendo em dolorosas interrogações íntimas. O André Luiz não estava entendendo muito bem. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Então, já que o espírito da treva não conseguiria agredir ou impossibilitar, o que ele consegue fazer? Com palavras, ironicamente, se passar por superior àquilo, zombando deles como se fossem realmente poderosos, né? Então ele pronunciou aquela palavra, os espíritos poderosos, porque ele era um ser das trevas, audaz. E ele tinha pronunciado com uma indisfarçável ironia, que abalou André Luiz. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes. E embora fugissem, medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Então, olha isso, sabiam que estavam presentes, quer dizer, eles provavelmente não estavam enxergando o André Luiz e o Alexandre, mas eles viam a luz recaindo sobre aqueles que era prisioneiro deles. Então, eles sabiam que eles estavam ali, por isso falavam, zombando dos espíritos de luz. Da mesma maneira que uma pessoa, por exemplo, um criminoso, zomba de um religioso aqui no mundo. Zomba de uma pessoa que está fazendo uma oração, que pede para fazer uma oração, que fala em Jesus, que fala em Deus, para um criminoso. O que muitas vezes acontece é isso, receber ironias e zombarias. É como eles conseguem, já que eles não têm armas para combater o bem da maneira que eles gostariam, eles falam mal, falam agressivamente. E é nesse tom que o André Luiz está vendo aquela cena. Eles têm medo, mas não deixam de zombar. E fogem. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por finda a operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora a caminho do campo, falou-me bondoso. Então ele realmente terminou o passe e conseguiu pegar pela mão o Raul e tirar ele dali. Então olhem que, de certa forma, esses espíritos conseguiram chegar e tirar um irmão de uma situação que ele pudesse, se não tivesse esse auxílio, se não tivesse a oração da esposa, poderia continuar nas mãos desses vampiros por tempo indeterminado. Então, por isso que o capítulo chama intercessão. Intercederam pela oração da esposa. O poder da nossa oração quando a gente pede o auxílio, mas deixando claro que o auxílio nem sempre é da maneira que a gente quer. O Alexandre mesmo deixou claro para ela: veremos o que podemos fazer. No que for possível, eles fazem. E no caso aqui, conseguiram tirar o Raul das mãos daqueles vampiros. E aí o Alexandre fala para o André Luiz, que estava percebendo e prestando atenção em tudo aquilo, espantado. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Não se abale, André. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Olha a observação do Alexandre frente a uma situação que a maior parte de nós pode querer que eles paguem no fogo do inferno por tudo que estão fazendo. Esses irmãos desventurados que nos receberam dessa maneira tão
cruel assim, tão amarga, são os que mais merecem a nossa compaixão. E esse, então, deve ser o tom da nossa busca de relacionamento para com todo o mal que a gente pode se deparar na nossa vida. Olha a frase que o Alexandre fala. Porque o André Luiz poderia estar sim cultivando naquele momento sentimentos ruins para com aqueles espíritos das trevas, querendo que Deus punisse eles, que Deus acabasse com eles, porque essa é a cultura que nós recebemos do passado. E a gente não costuma enxergar os seres diabólicos como verdadeiros irmãos, mas são. Então, esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Quer dizer, não vamos perder tempo, não vamos nos cristalizar em sentimento ruim, mas agora a gente não pode fazer nada por eles. Vamos fazer por quem nós viemos aqui. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração, e depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. O Raul está numa situação, olha como ele falou, inconsciente da nossa colaboração, como se fosse uma pessoa que estava realmente mal da consciência, ele estava fora de si, não estava nem percebendo que estava sendo auxiliado, estava como se fosse um bobo. E levaram ele até esse local, até uma árvore, e depositaram ele ali na relva. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. Então o André Luiz ainda está impressionado, porque eles tiraram eles da influência, o Raul da influenciação daqueles malvados, mas ele ainda parecia num olhar inexpressivo. Ele ainda estava mal. E olha o que Alexandre então fala. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou. Então, Alexandre explicou por que ele estava daquela maneira, como se fosse sugado realmente, totalmente inconsciente. E Alexandre continua explicando. Que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? Quer dizer, você acha que só porque a gente foi lá e tirou ele daquela situação, ele vai estar bonitão? Bem? O que você espera? A lei não é de menor esforço. Vamos nos lembrar. Ele cometeu um suicídio. Ele tem problemas emocionais que carrega dentro dele, que a gente ainda não entrou nesse pormenor, que levou ele a essa situação. Mas o fato deles estarem intercedendo não faz milagre. O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder. Então, apesar do mal não atingir a luz, aos que estão nesse nível, eles conseguem abalar a esse ponto. Mormente para aqueles que caem voluntariamente sob seus tentáculos. Então, principalmente no caso de Raul. Ele vai ter a misericórdia divina, ele vai ter auxílio, está tendo. Mas ele vai arcar ainda com as consequências do seu ato. Ele ainda tem um caminho longo para sair daquele estágio de vibração totalmente desequilibrado que levou ele àquilo. Então, o mal tem poder para quem ainda está na vibração do mal. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou. Irmão Raul, como passa? Murmurou o infeliz, quase se estivesse mergulhado em sono profundo. Então, como se ele estivesse dormindo, numa inconsciência, como se a gente comparasse com sono profundo. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Perguntou Alexandre, né? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse:
A inconsciência dele é total. Ele fez essas perguntas para poder ver que nível de inconsciência que ele estava, porque ele poderia estar lembrando do quadro da encarnação agora que ele tinha acabado de terminar. Mas nem isso, então o Alexandre fala, o grau de inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida determinou que eu permanecesse ali, em vigilância, enquanto buscaria recursos necessários. Não poderemos acordá-los por nós mesmos? Interroguei admirado. Porque olha isso, o Alexandre falou: precisamos despertá-lo, acordar desse pesadelo, e ele fala que vai buscar ajuda. E o André Luiz iria ficar em vigilância. E aí o André Luiz pergunta: poxa, mas nós não podemos nós acordar o Alexandre sendo tão capacitado para tanta coisa? E aí o orientador sorriu e considerou: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Então, olha como até para a espiritualidade ajudar, interceder por alguém com necessidade, existe um protocolo, existem as necessidades, que dependendo de como seja feita a intercessão, ela pode ser benéfica ou às vezes até mais prejudicial. É por isso que a sabedoria tem que caminhar junto com a bondade. E olha o que o Alexandre está falando, bem se vê que você não tem ainda muita familiaridade com esse tipo de ajuda. E esquece-se, e aí ele esclarece, né? Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Então, olha isso, não é o simples fato de acordar para ele tomar consciência de que ele ainda vive, de que ele ainda é o Raul. Ele tem um quadro emocional que ele carrega, que é para isso que ele vai acordar. Então o Alexandre falou: a hora que a gente acordar ele, ele vai voltar na vibração que ele desencarnou. Então não é tão simples assim, André. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve, e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Então não existem milagres. A situação continua do lado de lá. No caso dele, ele só está fora da consciência porque foi sugado nas próprias energias. Muitos acabam partindo para o lado de lá com a consciência ainda. Eles descrevem a mesma cena de sofrimento continuando, apesar do corpo físico ter ficado para trás. Mas no caso do Raul, ele saiu daquele quadro, da morte dele, né, que ele tirou a vida ali na calçada, e entrou como se fosse numa sonolência, como se ele tivesse anestesiado, mas a hora que ele acordasse, ele não ia estar no céu. Ele não ia estar bem, apesar de socorrido. Ele vai voltar a encarar a dor que é própria dele, que ele ainda não tinha resolvido. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Quer dizer, ele vai voltar a sentir a dor, porque ele está até anestesiado nesse sentido lá. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Porque quem tira a vida, acha que tira a vida de maneira a não ter mais o sentimento da dor emocional, né? A dor da alma que estava sentindo. Então ele vai despertar para isso. Ele vai ver que a vida continua após a morte e a própria cena, a própria situação dolorosa que ele está, que como Alexandre deixa claro, aliás, criada por ele mesmo, ele vai voltar a esse quadro. Então olha como é a situação delicada para poder ajudar. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Então não é tão simples assim, vai demorar ainda algum tempo. Então, como nós temos o que fazer, o Alexandre falou,
Vamos deixar ele aos cuidados desse local de socorro que nós estamos levando ele. As observações calaram-me fundamente. Decorridos 20 minutos, aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos, que se prontificaram a conduzir o infeliz. E daí a algum tempo, encontrávamos-nos numa casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Então, olha isso, Alexandre buscou como se fossem dois enfermeiros ou médicos que levaram então esse doente a um pronto-socorro espiritual que era localizado na própria crosta, aqui na crosta terrestre. Não eram planos elevados. Ele não tem condições de ir para planos elevados. Mas ele já foi levado para um local de auxílio. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência. Então, o local onde eles foram. Porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Então, um lugar aparentemente simples. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. Então, existem níveis até das instituições de auxílio no plano espiritual. As que são mais baixas, localizadas no umbral ou ali na crosta, no próprio ambiente, são diferentes do que pode se ter num ambiente como o nosso lar ou em planos intermediários ou mais altos. Então aqui não tem como ter mais, é o que o Alexandre está falando. O trabalho de socorro desse modo há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Então é um hospital no mundo espiritual, mas um hospital localizado em ambiente mais baixo de vibração. E que tem as suas limitações, como aqui o Alexandre está falando. Deposto Raul num leito alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Então foi naquele momento, já no hospital, que o Alexandre aí fez um passe para poder despertar ele. E aí o André Luiz ficou extremamente compadecido daquilo que ele estava vendo, porque viu a reação dele acordando. Eu morro! Gritava Raul em suprema aflição. Então imagina a gente vendo alguém morrendo com um tiro. É a cena que o André Luiz presenciou na continuidade ali, que ele despertou agora, na mesma situação de vibração. Então, em extrema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Então, ele estava pedindo desesperadamente para alguém ajudar, porque ele estava se sentindo alvejado por um tiro que ele sabia que ele mesmo tinha dado, mas ele estava pedindo socorro, como se ainda tivesse vivo. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante: Meu coração está partido, ajudem-me. Não quero morrer. Então, olha como o arrependimento muitas vezes vem rápido. Um momento de desespero. A gente, por relatos, né, de suicidas muitas vezes, na hora que consuma o ato, se arrepende e não tem mais volta. E aqui ele está falando, não quero morrer, apesar dele ter premeditado e feito o próprio suicídio. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pensamento, de pesadelo angustioso. E aí ele começa a chamar o nome da esposa, olha lá. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus. Socorram-me, meus filhos, meus filhos. Então ele estava pedindo, voltou à consciência, voltou toda a lembrança do que ele vivia, né? Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou. Raul, tenha paciência e fé no divino poder.
Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou. E não invoque o nome da companheira dedicada. Nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Olha o que o Alexandre já está falando, até porque se ele dissimulou materialmente que ele foi assassinado, ele está tentando fingir ainda. E o Alexandre já foi claro. Você mesmo que criou essa situação. Então, já mostrando para ele, para o Raul, que eles sabiam o que tinha acontecido. E agora falando, não invoque o nome da sua esposa nem dos seus filhos, porque você fechou a porta para eles. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Então, olha o que o Alexandre está nos falando com relação à possibilidade de um espírito que parte poder visitar a família ou não. Se a gente está alinhado com a proposta do Cristo, se a gente está realmente fazendo o que é pedido ou se espiritualizando e confiando e obedecendo, você poderia, num momento até de desencarne, poder visitar os entes amados apesar deles não te verem. Mas na sua circunstância, você não pode. Mas olha que o Alexandre, como começou na fala, num tom paternal. Ele está querendo não acusar o Raul. Ele está querendo, como um pai, ajudar a se reerguer, a mostrar a realidade. E aí ele fala, então termina depois de falar tudo aquilo. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação. Então agora, só numa próxima encarnação, outro ensejo de trabalho e purificação. Ou subindo ali o que é possível no plano espiritual numa situação como a dele. Mas como você quer, agora não é possível. É necessário esperar outra oportunidade. Porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Então, olha isso. Ele colocou fim na personalidade Raul. O encarnado Raul acabou. Mas o espírito imortal do Raul e das suas encarnações passadas segue. Agora com uma série de débitos acrescidos por conta do que ele fez. Imenso pavor estampara-se-lhe no semblante. O interpelado revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Quer dizer, ele ainda não tinha entendido que ele tinha morrido, ele estava pedindo socorro para não morrer. Ele está falando assim, mas então eu estou morto? Eu estou sentindo dor no meu coração. Quando morre o espírito não sai do corpo, não tem mais coração? Ele não sabe. E ele está questionando isso. Não tenho as vestes ensanguentadas? Ele está olhando no corpo dele e está vendo o corpo dele com roupa e com sangue. Para quem não entende, como a gente já vem estudando, isso não seria possível, mas é assim que a gente parte para o lado de lá. Será isto morrer? Absurdo! Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó, meu amigo, podemos os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Então, olha isso. Olha o choque, né, que muitos acham que pode esconder muita coisa, mas aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Deus, nada.
revelando extrema vergonha. Então agora foi citado o passo a passo do que ele fez. E ele achou que ninguém sabia daquilo. Agora ele estava sendo tomado por uma sensação de vergonha. Ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz! Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Quer dizer, o Alexandre tocou no assunto para mostrar que sabia, mas não voltou a ficar cutucando aquela ferida de que ele era responsável por aquilo. Já tinha deixado claro para ele, mas não ia agravar o quadro de angústia ou fazer com que ele caísse cada vez mais. E essa é outra coisa que a gente tem que observar e refletir. Porque quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, o que a gente mais quer é cutucar. É fazer a pessoa se sentir mal por aquilo que fez. O Alexandre não. Ele só deixou claro que eles sabem, mas ele já nem tocou mais no assunto porque ele está querendo ajudar. Aliás, ele foi ali para ajudar a pedido da esposa. Então ele voltou a conversar com o Raul, falando de outro assunto. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. Então, olha como até isso a espiritualidade sabe. Um quadro como esse, ele falou, agora que ele despertou, ele vai passar por um processo que é natural e que antes de 3 dias, mais ou menos, a gente não tem o que fazer. E às vezes a gente quer que as coisas sejam resolvidas na hora, né? E não dá esse tempo acontecer. E aí ele fala, então, já deixamos ele aqui aos cuidados do pessoal do atendimento desse hospital, vamos e a gente volta. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Então, o André Luiz voltou para as funções dele. Porque o livro está mostrando uma série de episódios que o André Luiz está fazendo, aprendendo com o Alexandre, quando ele vinha para fazer o acompanhamento na crosta. Mas o André tem algumas coisas ainda a fazer que não está nem descrito no livro aqui. Passaram-se então 3 dias. E o André Luiz estava esperando ansiosamente. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Olha o que o André Luiz está falando, uma simples oração sincera de alguém devotado mobilizou o Alexandre, que é um espírito de mais luz, e estava até proporcionando ao André Luiz uma série de aprendizados. E aí ele querendo saber como que vai terminar essa história. Como agiria Alexandre na fase final? Eles socorreram e acordaram. Mas e agora? O que que vem depois? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Vocês se lembram que a esposa, a Esther, tinha pedido pelo menos que se esclarecesse quem é que tinha matado ele e por que tinha matado ele. Para que ela pudesse seguir tranquila a vida cuidando dos filhos e dos tios. E aí, como é que será que vai ser isso? Até porque ele não foi assassinado. Ele se matou. Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir aprendendo para a minha própria edificação. Encontramos Raul cheio de dores. Olha, 4 dias depois e Raul estava ainda sentindo aquelas dores do que ele fez. Todavia, mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Então era por isso que o Alexandre deixou esse tempo correr. Ele ainda estava fora, apesar de consciente, impossibilitado de ter uma conversa que pudesse ser útil.
Agora ele já estava pronto para isso, apesar de sentir ainda as dores 4 dias depois. E isso pode se estender ainda por muito tempo. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Então agora ele já estava convencido de que ele estava realmente morto e ele estava arrependido de ter feito isso. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. A situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Olha isso. Então, existem situações em que os suicidas ficam apegados ao corpo, não conseguem se ligar a nenhum tipo de auxílio e, inclusive, percebem a decomposição daquele próprio corpo. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. Olha agora o que o Raul está trazendo a mais para a gente. Além de suicida, sou igualmente criminoso. Vocês se lembram que a Esther narrava que ela tinha uma vida boa, tinham 3 filhos, mas apesar de tudo, ele era melancólico. Ele tinha alguma coisa que ela não conseguia aprofundar para melhorar, para poder trazer ele a uma plena felicidade, a uma paz, né? E agora ele está começando a revelar para a gente. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Então agora o Raul vai contar por que ele se considera criminoso e, na verdade, até é o motivo principal que levou ele a tirar a própria vida. Na mocidade, então, porque ele confiava muito no Alexandre, ali na presença do André, ele começou a contar. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Então, olha isso. O Raul era amigo de Noé, amigo de infância. E Noé convidou ele para poder vir para a cidade grande. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentava-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Então, olha isso, o quadro se desenhando. Raul foi convidado por Noé, Noé apresentou a futura esposa, o Noé era noivo da Esther. E aí, depois que ele apresentou, olha aqui. Ai, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Então, o Raul se apaixonou pela Esther, que era a noiva do amigo, do Noé. Em sua presença sentia-se o mais ditoso dos homens. Então ele se apaixonou e ele julgou ser o único motivo da felicidade dele o casamento com essa pessoa. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade de seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Então, olha isso, apesar de amigo, ele moralmente achava que agora ele tinha que se livrar do amigo, porque a grande paixão era Esther. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Então ele já conhecia
o padrão moral da Esther. E ele sondando as possibilidades de como. Ele falou assim: agora, a qualquer custo, eu vou me casar com essa pessoa. E maquinando, a Esther não vai trair ele. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Quer dizer, as qualidades morais dos dois, tanto da Esther quanto do Noé, o Raul não estava vendo nenhuma brecha para poder causar um problema. Porque ele poderia plantar a discórdia e fazer com que Noé. Vocês se lembram do caso do Alfredo e da Ismalha, do livro anterior? Que teve o Paulo, que também teve interesse, e aí o que ele fez? Plantou a mentira no coração do Alfredo, só que o Alfredo, por ser inferior, acatou e causou todo aquele problema. Mas no caso aqui, o Raul queria fazer e não encontrava brecha no casal. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. Olha o egoísmo aqui. Ele quer ser feliz, não importa. Quem está no meio do caminho vai ter que sair. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Olha como ele era hábil em maquinar coisas, né? Tanto é que maquinou o próprio suicídio fazendo história de filme policial, de livro, de romance policial mesmo, isso daqui. E ele, então, como fazer para não se comprometer com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro generoso e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-a vagarosamente até habituar o próprio organismo com as quantidades que para outrem seriam fulminantes. Olha o que o Raul fez. Olha que ele era inteligente, tinha conhecimento, inclusive, do que era possível se fazer. E o que ele fez? O que a gente já ouviu de histórias por aí também. Que se você for tomando devagarinho, em doses mínimas, um veneno, seu organismo vai se acostumando com aquilo, você vai aumentando a dose com o passar do tempo e o seu organismo tolera o veneno. E aí, atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. Então, nesse jantar com o amigo, com o Noé, serviu vinho com veneno, tomou, o amigo tomou também, só que ele não teria consequência nenhuma. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida. Então, até isso ele também maquinou. Talvez num ambiente onde o Noé poderia estar sozinho tomando veneno, pode ter colocado frasco de veneno, por exemplo, do lado ali o Noé era noivo, não era casado ainda com a Esther. Talvez ele morasse sozinho, deixou um vinho, deixou o veneno e morto no chão, saiu quietinho. Então o que aconteceu? Noé foi passado lá atrás na história por suicida. E o Noé que tinha sido assassinado. E ele que supostamente tinha sido assassinado se suicidou. E olha as complicações que vão, mesmo em alguém com um coração que é capaz disso que ele fez. Guardou ele para sempre o segredo terrível. E depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia que culminou em casamento. Então é como a Esther contou. O Raul se aproximou, acabou consolando ela e eles se apaixonaram e ela nem imaginava o que o Raul tinha feito para o primeiro noivo.
atingira a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas, olha aqui a questão, que nunca deixa ninguém em paz. A sua consciência fora ferida sem remissão. Ele podia estar até vivendo com a pessoa que ele mais amava. Ele podia até ter filhos que ele também amava. Mas a consciência foi marcada para sempre. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé através da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Ao invés de decrescerem, quer dizer, ele poderia achar que aquilo que era muito condenável que ele fez, com o tempo, iria desaparecendo, até ficar lá para trás e ele se esquecer. Mas ao invés de diminuir, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Ele via a figura de Noé constantemente assombrando a consciência dele. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo confessando o crime hediondo. Olha, ele chegou ao ponto de querer se entregar para a polícia e falar o que ele tinha feito. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira. Então, por conta do que acabaria trazendo a esposa e a família. Porque imagina o choque para ela saber que ele tinha matado o antigo noivo. Seria um desgosto que ele não queria dar para a esposa. Então ele queria se entregar porque a consciência pedia. Mas alguma coisa ele ainda tinha ali para preservar o bem-estar da família. Nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Porque a história seria escancarada a todos, né? A sociedade respeitava, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, a fim de prolongada resistência espiritual. Então a gente não sabe o que passa muitas vezes no interior de uma pessoa que está sofrendo uma angústia que chega ao ponto de um suicídio. Só no mundo espiritual a gente vai entender muitas das histórias que a gente convive aqui na Terra. Isso que aconteceu na família de quem, alguém que morreu, alguém que nasceu, alguém que... Só do lado de lá que a gente vai ter a verdadeira realidade exposta, né? E ele queria evitar isso para eles. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente. Ele estava achando que ele ia ficar louco. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso, como ocultara a tragédia primeira. Então, se ele conseguiu, ele era hábil em maquinar essas coisas. Do mesmo jeito que ninguém descobriu que eu matei ele, eu vou me suicidar e ninguém vai descobrir, com exceção do mundo espiritual. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cauteloso para evitar as marcas digitais. Então ele fez o que era necessário para não deixar as digitais dele na arma e atingindo o alvo num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para a intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Quer dizer, vocês se lembram que lá atrás alguns falaram que achava que era suicídio, mas a maioria, porque
focaram no peito com um tiro. É raro alguém se suicidar com um tiro no peito. Tanto é que ele mesmo fala, com um extremo esforço, né? Desfizera-se do revólver. Então não foi fácil fazer aquilo. Ele premeditou o ato e fez num ambiente extremamente propício para isso e conseguiu. Dificilmente, como se os olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. Então, olha isso. Aí olha ele descrevendo exatamente depois que ele desencarnou. Ele percebeu algumas pessoas tentando socorrê-lo e em seguida a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Então, aquele grupo de vampiros que levou ele naquele momento, ele percebeu que ele foi levado. Desde então, um enfraquecimento geral tomava-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Terminada a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Olha o André Luiz falando a impressão dele. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou. Olha, também mais uma vez, para que a gente sempre preste atenção. Como se posicionam os espíritos elevados frente a uma situação como essa? Porque a gente está ouvindo uma história de um assassino que tirou a vida e a felicidade de uma pessoa e se matou. E como é que nós reagiríamos? E aqui, olha, Alexandre tentando ajudar ele. Como é que se ergue uma pessoa quando ela faz algo de errado? Não é cutucando ou revolvendo cada vez mais a situação que ela criou, fazendo ela se sentir culpada por aquilo que ela fez. Alexandre então fala para ele: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Então, olha isso, apesar de ajudado, o que se planta é o que se colhe. Você não tem como sair milagrosamente dessa situação que você se colocou. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Então você vai ter possibilidade. Deus não condena eternamente ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Porque isso é uma das grandes mensagens que o Espiritismo nos traz. Ninguém vai ser condenado para o resto da eternidade a uma atitude equivocada. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse. Então, aí ele contou para o Raul por que eles foram lá ajudar ele, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto,
em ocasião de sono do veículo físico. Quer dizer, de alguma maneira, talvez eles consigam colocar em sonho o Raul junto da Esther para que ela acorde também, talvez com a sensação de falar assim, ele está bem. Eu posso seguir agora aliviado, mesmo que ele não tivesse bem. Mas o que a espiritualidade nos faz? Nos dá notícia para que a gente siga. E o espírito, às vezes, com a sensação de que está bem, ele está em processo de regeneração. Em ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou. Então, olha o que o Alexandre conseguiu fazer. Em vez de colocar ele em quadro mais baixo, botou ele para cima, deu ânimo. E é isso que a gente tem que fazer com qualquer um que necessite de auxílio. Não se sentir mais culpado, mas se sentir com possibilidade de refazer, independente do que foi feito, independente do erro cometido. E aí olha aqui que então Raul fala, não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Então, por enquanto, a gente hoje vai parar por aqui. Porque aqui já o Raul tomou conhecimento, né, de tudo que os espíritos sabem, de tudo que é a realidade dele e do que é possível ser feito. Teve notícias, inclusive, da família que ele deixou para trás. E o Alexandre prometeu alguma coisa fazer para poder resolver. A longo prazo, talvez. A curto prazo, o que for possível. A longo prazo, tudo se resolve. Desde que nós estejamos também com a disposição de seguir esse caminho certo. Então o Raul fez um monte de erro. Uma vida que, olha só, se a gente sabe do que ele fez encarnado, fala assim, esse merece o fogo do inferno. E os espíritos estão fazendo o quê? Ajudando, chegando junto, fazendo com que ele se sinta melhor para ter força para se levantar. Então esse é mais um grande aprendizado, né, da passagem do capítulo de hoje. Nós ainda não acabamos esse capítulo, mas no domingo que vem a gente vai conseguir acabar, certo? E aí a gente vai ver o desfecho dessa história. Eu falei sem parar e vocês não falaram nada? Alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar? Gandolfo, Estela, vai? Diga. Ô, Marco, a roupa que a gente no desencarne, ela é apresentada lá? Por exemplo, se eu tiver com essa camiseta aqui, é ela? Então, como a gente viu na história lá do começo do nosso lar, o Tá, André Luiz mesmo, a gente parte com a criação mental fixada naquilo que a gente estava. Então, o nosso perispírito, ele molda a roupa que a gente estava. A sim, situação em que a gente se encontrava, a nossa mente fixa. Então, isso é levado para o lado. Não é a roupa material que foi levada para o lado de lá. É a sim, moldagem aqueles fluidos que fazem parte do perispírito que desenham da mesma maneira aquilo. Então, por isso que a maioria dessas pessoas que não têm tanta consciência se enxergam exatamente na mesma situação. entendi. Oi. Marco, com toda essa história que nós acabamos de ouvir, essa parte do Raul, você já pensou o quanto é importante uma oração? Porque tudo isso Fazer de força, do coração. Então, se a Esther não tivesse pedido, esse é um ponto importantíssimo desse capítulo. Porque tudo isso foi muito. mobilizado pela intenção dela, pela oração dela. Foi tudo, e vou falar mais um detalhezinho. Já se passaram 27 anos, mas que eu fiquei meia, como o Raul ficou meia dormindo, não tendo noção, mas o que me vinha a oração, gente, era fora do Sim. mundo.
No seu caso, você diz, né? O que você sentia quando você estava desacordada no ambiente Perfeitamente. do coma, né? Do aneurisma. Tia Marco, quando nós chegamos lá na capela, depois de um tempo que eu precisei voltar lá, a luz e a força que eu vi dentro da capela e falei para o teu pai, foi dali que vinha aquela flor, Aquela, a luz. Teu pai falou, ali era a UTI. exatamente. Olha só, É isso que manda. que lindo. É, exatamente. Então a gente tem que ter isso como um recurso sempre claro para que a gente use e estimule outras pessoas a utilizar também. Não faltar para ninguém. A gente vê o poder da oração, o poder do pedido. Eu vou citar o caso da mãe Nanda. O médico falava para mim constantemente que eu não estava entendendo, que ela não tinha mais solução. Ela já estava no abismo, não tinha como voltar. E eu dizia para ele, ela vai ficar boa. O senhor não está entendendo. Eu falei, ela vai ficar boa. E todo mundo rezando. Tá aí. 27 anos depois, 27 anos. tá aí ainda. Ô, Mary, faz 27 anos que eu te conheço. Então, Sim, não, foi um pouco antes, né, Maristela? Pô, mas vai fazer, daqui a pouco vai dar meio século. É isso aí. Pois é. Pois é. Bom, muito bom, foi muito Que lindo. caminhada bonita, hein? Hã? Bom, então, eu acho que foi, então foi lindo, foi ótimo hoje, né? Domingo que vem, então, concluímos o capítulo. Amém, Certo? amém. Muito obrigado a Deus, agradecemos a Deus sempre a possibilidade. Uma ótima semana para todos. amém Tchau, para gente. Boa Boa semana. semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, a Rodolfo. todos. Boa Boa noite, pastor. semana.